por muito tempo, a gente talvez não tenha dado tanta importância para a longevidade, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre longevidade, a gente tende a pensar que aumentar a longevidade, aumentar a permanência de um animal na fazenda vai comprometer ganhos genéticos, né? Porque que a gente aprende do intervalo de geração, de aumentar ganho genético, né? A gente quer um intervalo de geração curto, a gente quer que esse ganho seja o máximo possível, então a gente quer essa rotatividade, mas eu acho que tudo tem que ser um balanço. Fala, ouvintes do Mais Rumen Podcast, meu nome é Bruno Emanuel Barreta, eu sou estudante de Medicina Veterinária aqui do CAV, da UDESC, de Lages, Santa Catarina, e sou também host do Mais Rumen Podcast. Espero que vocês aproveitem muito o episódio, não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos, eventualmente comentar o que vocês mais gostaram, e agora também a gente tem a nossa comunidade Mais Rumen. A inscrição é gratuita e o link para a sua inscrição está aqui na descrição. Aproveitem muito o episódio, fiquem agora com a gravação. O Mais Rumen Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Adiceu, produtora do Smartamine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. Biofarm, há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. No episódio de hoje, vou conversar com a professora Inaya Rojas, mais um episódio aqui internacional dentro do Mais Rumen Podcast, vocês já vão entender o porquê. Mas, professora Inaya, seja bem-vinda ao Mais Rumen Podcast. Muito obrigada, Bruno, muito obrigada pelo convite. Imagina. Bom, prof, eu estava lendo o currículo da professora, estudando as publicações, vi que a gente teria aí vários assuntos para trazer aqui no Mais Rumen Podcast. Confesso que nós deveríamos trazer mais, e o plano é trazer mais episódios sobre melhoramento genético, genética em si, genômica. Eu acredito que esse episódio vai ser mais um dos focos dessa área. E para começar, eu gostaria que a professora se apresentasse, se você não se importa de contar aonde que a professora Inaya estudou e como que chegou hoje nos Estados Unidos também. Tá, com certeza. Bom, falando um pouquinho da minha história. Eu estudei em Minas Gerais, na Universidade Federal de Viçosa. Na verdade, eu fiz tudo lá. Eu fui para lá para fazer graduação e, segundo minha mãe, eu tive uma síndrome do Peter Pan, que eu não quis sair, né? Eu ainda não me senti preparada e fiz o mestrado direto. Fiz com o professor Fabiano Fonseca e Silva, na época, meu mestrado e meu doutorado com ele. Aprendi a gostar muito dessa área de genética, genômica animal. E não parei mais, né? Eu acho que foi basicamente isso. AgriWin é um sistema feito para o produtor rural que busca mais controle e eficiência. Com ele, você simplifica a gestão financeira da sua propriedade, automatiza processos e acompanha o custo de produção da sua atividade em tempo real. Conte com nossa ajuda para reduzir custos, maximizar resultados e tornar sua operação mais ágil e lucrativa. Invista no futuro da sua gestão com AgriWin. Legal. E como que foi a chegada nos Estados Unidos, a chegada no Canadá? Eu sei que foi primeiro para daí agora estar nos Estados Unidos. Isso. Eu acho que eu resumi muito, né? Então deixa eu voltar um pouquinho. Foi assim, quando eu terminei o meu mestrado, eu resolvi fazer o meu doutorado. Eu não sabia direito ainda se eu queria continuar em Viçosa ou não. Porque eu sabia que fazia diferença aprender em outros lugares, né? Mas eu e o Fabiano, a gente teve uma relação muito legal, assim, de orientador e orientanda. E ele acabou me convencendo a ir fazer o doutorado com ele. Ele falou, não, Inaya, fica, você faz o primeiro ano, você faz todas as disciplinas, e daí você sai. Você vai para onde você quiser. E foi o que eu fiz, né? Fiquei muito ocupada nesse primeiro ano, mas fiz todas as disciplinas que eu precisava fazer, fiz o meu exame de qualificação, e apliquei para uma bolsa
né? Eu fui para uma bolsa sanduíche que não foi aprovada. E isso, na verdade, eu acho até engraçado, porque a minha história ela é cheia de coisas que não dão certo. E eu acho que é bom falar e ressaltar, porque eu acho que sempre quando uma porta se fecha, a outra se abre, né? E quando eu apliquei para essa bolsa não foi aprovada para eu sair para a bolsa sanduíche. E eu acabei procurando outros meios, né? E um dos meios que eu achei era uma bolsa pelo governo canadense na época, que era uma bolsa bem pequena, bem curtinha, que era só para ficar 6 meses. Ela chamava ELAP, que era um programa para estudantes de países emergentes. E que daí a gente ia, eles fazem, ainda existe essa bolsa, e que você vai por 6 anos, né? O governo canadense dá um auxílio de custo, literalmente um auxílio de custo, para você ir aprender, né? Durante esses 6 meses. E foi o que eu fiz. Eu acabei conseguindo essa bolsa, graças, né? Eu entrei em contato com o professor Flávio Schenkel, da Universidade de Guelph, e ele falou, né? Tudo bem, vem, vamos aplicar, se sair. E foi o jeito que eu fui. Quando eu fui, eu trabalhei muito, né? Sou muito grata. Tive muitas coisas que não deram certo também, mas eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho. E daí a minha relação também com o professor Flávio Schenkel lá foi muito boa, e ele sempre acabou me dando oportunidades de estender. Eu sei que daí no final eu fiquei mais tempo no Canadá, né? Acabei ficando 2 anos no Canadá. Voltei literalmente para minha defesa, que foi... Eu cheguei num dia no Brasil, no dia seguinte eu fui para defender, e daí acabei... Isso foi em dezembro de 2018. Dezembro de 2018. E daí, em janeiro, eu peguei 2... Foi uma doideira da minha vida. Eu resolvi aceitar 2 pós-docs de uma vez. Um na Universidade de Guelph, com o professor Flávio Schenkel, e o outro aqui na Purdue University, nos Estados Unidos, com o professor Dr. Luiz Brito, né, que ele estava começando, ele tinha acabado de pegar a posição dele, eu e o Luiz, a gente já era colegas, né, desde Viçosa, depois no Canadá, e daí ele veio para cá e ele precisava de alguém, de um pós-doc, para ajudar ele a começar. Resolvi aceitar, mas também quis manter meu pezinho na Universidade de Guelph, né? Então foi um momento bem intenso da minha vida, meu ano de 2019, porque eu literalmente não parava, né? Eu viajei muito, eu trabalhava literalmente bem puxado nesses 2 pós-docs, mas consegui fazer muita coisa legal. Como eu falei, eu acho que as coisas acontecem muito na hora certa, né? E, enfim, isso foi em 2019, daí no final de 2019 eu engravidei. E daí quando eu engravidei, eu falei, não, agora não dá mais para ficar em 2 pós-docs, viajando desse jeito, né? Daí eu decidi voltar para o Canadá, né? Meu marido estava lá, falei, agora vou ficar só no pós-doc em Guelph. Graças a Deus que eu fui, né? Porque daí eu voltei no finalzinho do ano, no finalzinho de dezembro, e daí meu filho nasceu no comecinho de abril, né? No meio da pandemia. A pandemia começou em março. Por isso que eu falo que eu acho que as coisas acontecem na hora certa, porque eu não ia dar conta de ficar aqui sozinha, né? E não ia dar conta de passar pela pandemia do jeito que eu sou se eu não tivesse tido um filho, porque ele me ocupou muito. Então... Daí, eu sei que voltei para o Canadá, isso em 2019, daí eu tive meu filho, continuei trabalhando como pós-doc. Para falar que eu não peguei em licença, eu acabei pegando, foi uma das coisas, não diria que eu me arrependo, talvez faria diferente, mas eu acabei pegando só 2 meses de licença. No Canadá a gente pode ter até 1 ano e meio, mas eu não quis ter. Comecei trabalhando de casa, né, nesse pós-doc com o meu filho dentro de casa, então eu fiquei 1 ano e meio nessa dupla jornada daí de maternidade e pós-doc, até que daí eu peguei uma posição na indústria, eu fui contratada como uma geneticista na Lactanet do Canadá, sou muito grata, aprendi demais com eles, fiz muita coisa legal, mas eu senti a falta de ensinar. Eu acho que a Lactanet via isso em mim, então eles me deixaram sempre muito aberta para trabalhar com estudantes, também sou muito agradecida por isso, e eu continuei muito envolvida, na verdade, principalmente com a parte de pesquisa. Então eu orientava bastante os alunos, formalmente ou informalmente, eu ajudava bastante, mas eu não tinha o meu grupo de pesquisa, e eu não dava aula, né?
Então, e eu acabava que eu fazia isso meio que depois do horário. Então, daí eu comecei a perceber que lá estava eu de novo numa jornada dupla, né? Que daí eu ficava trabalhando na organização durante o dia, e daí de noite eu ia reunir com aluno, eu ia corrigir coisa. Daí eu falei, não, eu acho que está na hora de tentar uma posição de professora. E foi também uma oportunidade que surgiu que eu não esperava, né? E eu resolvi aplicar, apliquei meio sem ter certeza, né? Porque, de novo, gostava muito da Lactanet, gosto muito da Lactanet. Mas foi assim, daí acabou que deu tudo certo, eu passei para cá, meu visto atrasou, então eu deveria ter começado minha posição aqui em 2022, eu só comecei em 2023, né? Então, na verdade, tem 1 ano e pouquinho agora que eu tô aqui em Purdue. E é isso, acho que esse é o resumo do resumo dessa parte final da minha vida, de como eu cheguei aqui. Muito bom, professor. Acho que muita coisa aconteceu, se a gente fizer um recorte nos últimos 5 a 6 anos, e eu gostei da frase que a professora usou, que eu já ouvi de outras formas, é quando uma porta se fecha, às vezes uma janela se abre. Então é isso, a vida às vezes traz esses caminhos que a gente não espera, e já puxando esse assunto dessa profissão que a professora teve na Lactanet, explica para nós o que é a Lactanet, e aí eu acho que a gente pode entrar num assunto, professora, que você vai poder explorar melhor, qual que é algumas principais diferenças do melhoramento genético quando a gente fala de bovinos de leite de corte do Canadá, Estados Unidos ou norte-americanos, comparado com o Brasil. Ah, sim, com certeza. Bom, vamos lá. A Lactanet, ela é a organização, né, do Canadá, a Organização Nacional do Canadá, que faz todas as avaliações genéticas e genômicas de gado de leite no país. E isso, eu acho que é uma das diferenças principais quando a gente compara Brasil com Norte América, né? Porque aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Aqui fora, a gente tem uma organização que faz essas avaliações, o que é um pouco diferente do Brasil, que cada raça tem uma avaliação, às vezes tem diferentes companhias fazendo avaliação para a mesma raça. Aqui não acontece, com gado de leite, né? Com gado de leite é bem padronizado. E no Canadá, quem faz essas avaliações são a Lactanet. É tudo bem integrado, né? Eles têm desde dos veterinários que vão para a fazenda, que vão fazer o teste do leite, que vão fazer a coleta do leite, tem os laboratórios que fazem a análise de qualidade do leite, tem os geneticistas, né? E isso também é uma coisa que eu acho bem diferente, talvez um pouquinho assustadora, que o grupo de geneticistas, no geral, é bem pequeno, né? Tanto quando eu estava na Lactanet, a gente era um grupo de 6 pessoas. Então, são 6 pessoas fazendo todas as avaliações oficiais e fazendo as decisões, né? Por isso que eu falo, foi um momento bem produtivo da minha vida, eu aprendi bastante, mas tinha muito trabalho, né? E eu acho que, no geral, eu imagino que essas sejam as diferenças principais, né? Aqui fora, nos Estados Unidos e no Canadá, é tudo bem centralizado com gado de leite, né? São organizações que fazem todas essas avaliações e, no geral, eles tendem a controlar. E se não for toda essa cadeia, como no Canadá, aqui nos Estados Unidos, né, eles controlam os dados, né? Então, mesmo que tenham diferentes organizações coletando os dados, eles vão todos para o mesmo servidor. Entendi. Bacana, professor. Eu acho que talvez um dos próximos tópicos que a gente pode falar aqui, já entrando nas raças de leite de corte, é quais são os índices de seleção que hoje estão sendo olhados na produção de leite, e aí depois a gente pode entrar na de corte também, mas falando agora da de leite, o pessoal ainda está focando em índices produtivos ou já entra aí com o passar dos anos características de tipo, questão de emissão de metano? O que está sendo olhado hoje quando a gente fala em índices de melhoramento genético? Excelente pergunta, Bruno. Assim, graças a Deus não, né? Eu acho que, como eu te falei, eu acho que a gente tem que aprender com os nossos erros, né? E eu acho que em todas as áreas. Mas no melhoramento a gente cometeu e comete ainda muitos erros, né? E a gente vem aprendendo com isso.
Eu acho que um dos erros foi que a gente, por muito tempo, selecionou animais só com base em produção, né? E isso é um problema porque existem correlações que não são favoráveis, correlações entre características. Por exemplo, quando a gente seleciona para a produção de leite, por exemplo, a gente tende a ter um problema com fertilidade, porque elas são características que não são favoravelmente correlacionadas. Então, por muito tempo, a gente viu os animais tendo problema de prenhez, por exemplo, né, na fazenda. E isso, graças a Deus, né, a gente aprendeu e aí a gente começou a selecionar animais para mais de uma características. Hoje, em gado de leite, tá? No Canadá, a gente tem 2 índices de seleção principais. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem 4 índices. Foco em produção de leite, quantidade de leite, muito pequeno. No Canadá, basicamente nenhuma, mas aqui nos Estados Unidos tem 2 índices de seleção que ainda incluem, mas o peso não é tão grande. A gente está muito mais preocupado hoje com outras características, né? Características de fertilidade, características de tipo, elas são muito importantes e eu acho que elas estão ganhando ainda mais espaço com essas mudanças do sistema de criação que a gente está vendo. E também, né, eu acho que isso também é um dos pontos principais, é essa chamada por eficiência e sustentabilidade, né? Hoje eu brinco muito com os meus alunos aqui, que na verdade a gente quer um animal perfeito, né? A gente quer um animal que ele nasça, que ele consuma muito pouco, que ele não produza quase nada de metano, de lixo para o ambiente, mas que ele produza muito, né? Ou que ele tenha uma produção otimizada. Então, eu acho que essa parte de eficiência alimentar, eficiência de uso de água, redução na produção de metano, são características hoje que elas estão ganhando muito enfoque, né? Na maioria, falando de eficiência alimentar, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá já selecionam para eficiência alimentar, eles já vêm selecionando para eficiência alimentar tem alguns anos, né? 2, 3, 4 anos quase no Canadá. Produção de metano ainda é mais difícil, né? Porque é caro de coletar os dados. Então, a gente tem o Canadá, né? Eles, na verdade, a Lactanet acabou de soltar o EBV, né? O valor genético para a produção de metano em abril desse ano, de 2024. Então, foi o primeiro país, né, que na verdade utilizou dados de verdade de metano, apesar de que a gente utilizou ainda predição, a gente utilizou machine learning para conseguir ter o volume de dados que a gente tinha, né, e isso foi uma das coisas que eu colaborei, que eu ajudei enquanto eu estava lá na Lactanet. Mas, fora isso, né, a gente tem na Austrália, mas eles não utilizam um índice de metano, eles só utilizam a correlação de metano com outras características. Né? Por isso, o mundo acabou que absorveu essa ideia de que o Canadá foi o primeiro país, de fato, a implementar avaliações para reduzir produção de metano. E eu acho que quando alguém faz uma coisa bem feita, o pessoal tem que copiar mesmo, né? Tem que seguir. E eu acho que isso a gente pode esperar agora dentro dos próximos anos. Eu aposto que vão ter mais países já incluindo. Ainda não está incluído, tá? A produção de metano, porque incluir uma nova característica no índice de seleção não é tão fácil assim, né? A gente tem que realmente entender toda a correlação, a gente tem que dar um valor econômico para essa característica, o que no caso de metano ainda é um complicador, mas eu acho que a gente pode esperar sim que é uma característica que vai entrar também junto com eficiência alimentar, por exemplo. Certo, 100%, professora. Eu não posso deixar de citar, enquanto a professora falava de machine learning, por exemplo, que nós gravamos um episódio aqui com o Guilherme Rosa, professor Guilherme Rosa, que é aí dos Estados Unidos, onde a gente falou desse como que a agropecuária está lidando com esse grande número de dados que a gente tem hoje e o que está sendo feito, quais as pesquisas. Esse episódio está aqui já dentro do podcast. E também já alguns episódios sobre o metano, professor. Eu acho que esse tema ele vai continuar presente aqui nas nossas discussões. E agora eu queria focar em um dos índices para a gente explorar um pouco mais. Se tu puder, professor, explicar qual que é a relação entre a mudança do sistema, dos tipos de criação, do sistema de criação, com a importância das características de tipo hoje.
por que essas duas coisas estão relacionadas quando a gente está olhando aqui índices de melhoramento do gado leiteiro? Uhum. Tá, então eu acho... vamos partir do pressuposto inicial, né? Que, na verdade, já tem uma revolução que começou... E, pra ser sincera, ela já começou há bastante tempo. Eu vou falar tem uns 15 anos, porque na época que eu estava na graduação, a gente já ouvia esse burburinho de bem-estar animal, né? E eu acho que isso começou... É importante e continuou se enforçando, né? Isso começa lá na Europa. Eu acho que a Europa, eles já estão muito à frente do que os outros lugares, mas a questão de bem-estar animal tá aí. Então, a gente tem que aperfeiçoar os nossos sistemas de criação. Falando em gado de leite, eu acho que os Estados Unidos, principalmente o Canadá, eles são muito focados no sistema tie-stall, né? Em que as vacas, elas ficam dentro do barn, né? Da fazenda, e eles ficam presos, né? Amarrados literalmente com uma cordinha e... Enfim, é um sistema que mudou, né? Hoje os animais, eles já ficam livres no geral, né? A maior parte. Então, eles têm que andar mais, a produção de leite, o animal, ele acaba, muitas fazendas já estão mudando para o sistema de robô, então os animais, eles conseguem andar, eles vão ter a ordenha na hora que eles quiserem, eles decidem. Então, são mudanças que estão aí, que estão acontecendo, eu acho que elas são favoráveis, mas elas acabam também enfatizando a importância de características de tipo, né? Hoje o animal, ele não vai ficar só deitado, levantar, deitar e levantar. Esse animal, ele vai andar, ele vai interagir com outros animais, né? Então, essa questão de dominância de animais, de quão dóceis esses animais são com outros animais, passa a ser importante também. Eu acho que essas mudanças nos sistemas de criação, elas trazem tudo isso. E a gente, como melhorista, a gente tem que sempre andar à frente, né? Eu acho que a gente tem que ver para onde a gente está indo, porque a gente tem que começar a selecionar, né? E isso é um fato do melhoramento. Eu acho que a gente tem essa vantagem que as mudanças, elas são cumulativas e permanentes, né? Tudo que a gente muda, mas elas não são mudanças que a gente vê agora, né? Se a gente mudar agora, a gente vai ver as mudanças nas próximas gerações. Então, se você quer ver se os sistemas de produção, se eles estão mudando, se eles vão ser diferentes daqui 5, daqui 10 anos, a gente tem que começar a selecionar agora. Então, eu acho que isso é um dos pontos principais e isso que os melhoristas, eles tentam fazer, né? Bastante. A gente tem sempre a tentar adivinhar o futuro para estar preparado para ele. Ótimo. Um tópico só talvez seja a melhor tradução para barn, galpão, talvez, professor? Galpão, isso, perfeito. Obrigado, Bruno. Imagina. E bom, acho que sensacional, professor, esse comentário de que como a gente está, talvez, intensificando a criação, alguns índices como o tamanho do teto, porque a gente tem que pensar que agora não vai mais ser em muitos sistemas não vai ser uma mão humana ali colocando a teteira, e sim um robô. Então, são vários meandros que às vezes mudam a visão do que a gente vai, para o que a gente vai melhorar a conformação, o tipo de um animal. E eu gostaria de agora, professora, que a gente migrasse para o gado de corte, para a gente também dar uma pincelada nessa área. O que está se olhando agora no gado de corte e talvez já trazer um pouco dos resultados do trabalho que eu sei que a professora fez com uma raça em específica e com alguns índices em específicos também. Tá. Então tá, com gado de corte. Com gado de corte ainda é um pouquinho diferente, tá? Ele não é tão centralizado aqui como é o gado de leite, né? Muitas das associações para raças, eles têm as avaliações individuais. Então as coisas não são tão centralizadas. Cada associação é independente, né? E eles têm o direito de avaliar para as características que eles querem, usando os modelos que eles querem. Eu também percebo hoje que a gente, graças a Deus, parou de olhar só para a produção, né? Já tem um tempo. E a gente começou a utilizar características de fertilidade. Hoje, características de eficiência também estão começando a ser utilizadas. Começou um pouquinho mais tarde, né? Colocando numa linha do tempo aí no geral, comparado com gado de leite, mas já está sendo utilizado, né? Por exemplo, a eficiência alimentar, muitas das associações hoje já avaliam para eficiência alimentar. Outra característica que eu acho que está aí, né, que foi uma das últimas a ser implementadas pela Associação Americana de Angus aqui nos Estados Unidos,
e que, bom, eu imagino que agora muitas outras associações vão acabar seguindo também, é a questão de longevidade, né? Que eu acho que, e a gente, muitas vezes, quando a gente tenta falar de eficiência, sustentabilidade, a gente já parte para eficiência alimentar, eficiência de uso de água, para a produção de metano, e a gente não olha longevidade, né? Mas eu acho que longevidade é um fator também crítico e primordial para a sustentabilidade e eficiência. Né, se a gente considerar ali que o tempo que a gente leva para um bezerrinho, né, nascer e crescer, até ele chegar na primeira lactação, ou um animal de corte, até ele chegar pronto para o mercado, para esse animal estar pronto. Então, demora, né? Tudo isso leva tempo. Então, eu acho que longevidade dos animais é uma característica que tem sim que ser selecionada. Por muito tempo, a gente talvez não tenha dado tanta importância para a longevidade, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre longevidade, a gente tende a pensar que aumentar a longevidade, aumentar a permanência de um animal na fazenda vai comprometer ganhos genéticos, né? Porque que a gente aprende do intervalo de geração, de aumentar ganho genético, né? A gente quer um intervalo de geração curto, a gente quer que esse ganho seja o máximo possível, então a gente quer essa rotatividade, mas eu acho que tudo tem que ser um balanço. Né? Então, na verdade, essa rotatividade, ela tem que acontecer, mas ela tem que acontecer pelas escolhas do produtor, né? Então, eu acho que tem que ser o produtor que tem que falar, olha, esse animal eu não quero, esse animal agora está na hora de sair. Não é o fato do animal ficar doente, não é o fato do animal não emprenhar, não é, então, são outros critérios, né, que a gente tende muito a falar, que na verdade os descartes, eles acontecem não por escolha, eles acontecem porque o produtor, coitado, ele não tem, às vezes ele nem consegue chegar a olhar o valor genético do animal, porque o animal não emprenhou, como é que você vai manter o animal? Então, eu acho que essa questão de longevidade, quando a gente olha a longevidade associada com causas de descarte, principalmente, a gente passa a entender por que longevidade é importante também. Nesse sentido, eu acho que deve ser desse trabalho que você está comentando, né? E isso foi, na verdade, durante um dos meus pós-docs lá em 2019, que eu tive a sorte de trabalhar com a Associação Americana de Angus, em que a gente desenvolveu esse trabalho bem legal de longevidade, olhando, parece uma coisa besta de se falar, né? Mas quando a gente fala de longevidade, por que o animal morreu, qual que é a causa de descarte, parece óbvio que a razão biológica deve ser diferente, né? Se o animal ficou doente e o animal que não empregou, o animal que morreu por idade, a causa biológica é diferente. Então, o que a gente fez nesse projeto, né, com a Angus na época, foi isso, foi estimar parâmetros genéticos para longevidade. A gente testou diferentes cenários, né, utilizando modelos de regressão aleatória, que isso também é uma coisa que vem comigo desde sempre. Eu sou apaixonada com modelos de regressão aleatória. Para quem não é da área, são esses modelos que permitem para a gente ver como as coisas mudam ao longo do tempo. Características longitudinais, características que têm medidas repetidas. Gosto de problemas complexos, né? Então eu acabo que trabalho bastante nessa área. Mas, enfim, a gente fez esse trabalho, foi bem bacana, né? Foi em 2019 e foi, né, implementado também pela Associação Americana de Angus o ano passado, né? No final do ano passado, no comecinho desse ano, eles implementaram, incorporaram a seleção para a longevidade, né? Está sendo utilizada. E como eu te falei, eu acho que agora também é uma coisa que vai aparecer mais e mais, porque eu acho que o pessoal está abrindo o olho para isso. Entendi. Me corrija se eu estiver errado, professora. Então, a longevidade não é simplesmente o tempo de vida da vaca, mas sim o tempo de vida da vaca contabilizando a fertilidade, ou seja, quantas proles ela consegue deixar. É isso? Exato. Isso, na verdade, a gente comparou, a gente publicou, acho que foram 2 papers, se eu não me engano, 2 trabalhos, né, relacionados com isso. E nesse primeiro trabalho, o que a gente fez foi isso, foi comparar diferentes definições de longevidade. Porque até isso não está bem claro na literatura, né? Para começar, cada um chama longevidade de um jeito diferente. Tem gente que fala de stayability, tem gente que fala de longevidade, tem gente que fala de comprimento da vida, né? Então, lifetime, eu acho que não está bem definido. Mas, no geral, o que a gente fez foi assim, a gente resolveu chamar de longevidade, porque
foi uma forma mais simples, eu acho que é mais fácil de entender. Longevidade pode ser considerada assim, né, como até qual que é o final da vida do animal, mas isso não tem valor econômico, né? Porque quem que quer um animal que viva por 15 anos, mas que não emprenha, mas que não fica no rebanho? Então a gente resolveu, né, chamar o que a gente chama lá no trabalho de longevidade funcional, né, que seria não necessariamente quão longo esse animal fica no rebanho, mas quantos bezerros esse animal está produzindo, né? Porque você quer esse animal que consiga ficar bastante, que ele não fica doente, que ele não tem problema de fertilidade, que ele está lá, mas que ele está produzindo. Então, essa longevidade funcional, a gente acaba considerando isso também, né? E essa, na verdade, foi a longevidade, é a longevidade que a Associação Americana de Angus usa hoje, né? Que está relacionada também ao número de filhos, ao número de prole que esses indivíduos têm. E eu não sei em qual parte do trabalho foi, professora, mas vocês avaliaram também, ou melhor, tabularam quais que eram as principais razões de descarte dos animais. A professora ainda tem algum comentário sobre quais que foram os achados de vocês naquela época? Nossa, boa pergunta. Se eu me lembro corretamente, o principal achado na época foi que a maior causa foi fertilidade, se eu não estou enganada. Mas, né? E eu acho que isso não foi surpresa nenhuma, porque a gente vê isso na prática, né? De novo, eu acho que isso ainda está um pouquinho linkado com os nossos erros no começo, né? De selecionar muito para a produção, esquecendo características de fertilidade. Então, a gente acabou que ainda está pagando um pedacinho daquela conta. Mas hoje, sem dúvida, eu acho que a maior causa de descarte é a longevidade, tá? E isso, para gado de corte, muito similar com gado de leite, né? A gente tem uma estudante, na verdade, ela não é minha estudante, ela é uma estudante aí do Brasil, que eu tenho a honra de trabalhar com ela também. Ela é uma pessoa muito bacana e ela está trabalhando nessa questão de longevidade com gado de leite. E a gente viu, né, tá vendo, na verdade, que fertilidade também está entre uma das principais causas de razão de descarte em gado de leite. Então, eu acho que esse cenário ele se repete e deve também se repetir em outras espécies. Interessante. Eu lembro de uma fala do Dr. Marcelo Cecim, que já teve aqui no podcast também, que ele mudava a abordagem, ele dizia que, devido ao bem-estar animal, as condições que a gente fornecia para as vacas leiteiras, muitas vezes não era o produtor que descartava a vaca, e sim a vaca que descartava o produtor, porque o produtor não estava dando as condições ali para ela expressar essa longevidade. E dentro desse assunto também, só mais um comentário, professora, tem um autor que eu gosto, que é o Peter Attia, que ele escreveu o livro Outlive, e ele separa os termos lifespan com health span. Ou seja, não adianta você ter um alto lifespan, viver muito, sem o health span, sem uma qualidade de vida, sem o uso das faculdades mentais, sem a mobilidade, sem força física mesmo. E eu acho que casa muito com essa ideia de vamos chamar da coisa certa. Se é uma longevidade, que seja uma longevidade funcional, aquela que não só fala do tempo de vida da vaca, mas de quantas proles ela entregou, de quantas crias ela teve durante a vida. É isso? Exatamente. Perfeito, Bruno. Muito bem. Professor, eu acho que a gente pode ir se encaminhando aqui já pro final do episódio. Acho que a gente falou já das diferenças do melhoramento genético do Brasil e dos Estados Unidos. Tem vários temas aqui que ficaram para um próximo episódio, mas eu gostaria só de a gente ir talvez em algumas coisas mais novas que a professora está enxergando hoje. Eu queria saber qual que é a opinião da professora sobre o Beef on Dairy. Nossa, é uma opinião. Tá, eu acho que tá aumentando, vai aumentar, né? Devido ao preço da carne e tudo mais. Eu acho que é uma saída inteligente, né? Eu acho que isso ajuda ao produtor a ter mais retorno econômico. De novo, eu acho que a gente, melhorista, tem que estar preparado para isso, né? E isso é uma coisa, qualquer avaliação, seja genética ou genômica, ela começa com coletar dados, né? A gente precisa saber o que a gente tem. E eu acho que um dos principais gargalos hoje dessa produção de beef on dairy é que a gente ainda não tem uma quantidade de dados nessas progenes muito grandes, né? Já existem várias iniciativas, bastante gente estudando, né? É um ponto que está bem aí famoso e concorrido, vamos colocar assim, dentro da área. Eu acho que tem que estar mesmo, né? Porque a gente tem que saber, a gente tem que ter resposta. Mas
Enfim, eu acho que agora é questão de entender um pouquinho melhor e tentar aperfeiçoar, né? A gente está falando de quê? A gente está falando de quais raças? A gente está, por exemplo, hoje aqui nos Estados Unidos, principalmente, né? Quando a gente fala do Beef on Dairy, a gente está falando muito de Angus e holandês, né? Eu acho que é o principal. Será que tem que ser mesmo? Ou será que tem algumas outras raças que poderiam ser combinadas, né, de forma melhor? E isso vem muito também quando a gente relaciona um conceito muito famoso, né, na área de melhoramento, que está ficando muito famoso, são as corridas de homozigose, que na verdade seriam aqueles genes que eles parecem homozigose em regiões específicas do genoma, né, dependendo do comprimento dessa corrida de homozigose que a gente chama. A gente pode relacionar com endogamia recente ou endogamia já bem antiga. Enfim, tem raças que têm essas corridas muito longas, tem raças que já tendem a ter essas corridas já bem menorzinhas. Então, eu acho que a gente ainda tem que olhar muito para esse lado, né? Eu acho que a gente tem que entender o que a gente está combinando, o que está saindo, para a gente tentar otimizar também, né? E ter a vantagem que a gente deveria ter. Mas eu acho que é uma coisa que está aí, que vai continuar. Eu acho que precisa, sim, um pouquinho mais de pesquisa nesse sentido, para a gente só tentar fazer um pouquinho melhor, né? Não é só vamos fazer e ver o que vai dar, mas eu acho que já tem bastante iniciativas, bastante gente trabalhando com isso, e eu acho que a gente vai conseguir ter sucesso, sim. Bom, professora Inayá, acho que, por último, a professora deixou uma brecha que eu queria trazer, do assunto da endogamia. Pode comentar com nós qual que é a importância da diversidade, por que parece que não foi olhado nesses últimos tempos tanto para a diversidade, e hoje parece que é uma, eu não sei se eu vou chamar da expressão certa, mas talvez uma bomba relógio, do tipo, uma hora vai estourar, e como que a gente poderia contornar expandir, aumentar o leque da diversidade e talvez prevenir esses casos de endogamia? Boa pergunta, Bruno. Eu acho... Tá, vamos falando bem para leigo, né, no momento. Eu acho que, assim, a endogamia, ela é extremamente importante, porque ela está associada com uma coisa que a gente reconhece, que a gente fala muito como depressão endogâmica. Então, vamos supor, se um animal, ele recebe os mesmos alelos, né, do pai e da mãe, porque esses animais, eles são aparentados, isso vai tender a fazer doenças, talvez, que possam aparecer porque você tem a homozigose recessiva. No geral, isso vai complicar a performance do animal. Não significa que vai sempre para o lado negativo, tá? Isso a gente tem que reforçar, sim, mas é muito difícil, você tem que contar com muita sorte para você ter só o lado bom, né? Isso normalmente não acontece. É uma loteria, a gente está falando de milhões de genes no animal. Então, você vai ver depressão endogâmica. No geral, características de baixa herdabilidade, elas sofrem mais com endogamia. Características de baixa herdabilidade, fertilidade, né? Uma das principais. Então, é uma das primeiras coisas que a gente vê quando a gente começa a ver esse aumento de endogamia. Aumento de endogamia, esse aumento dos alelos, né, vindo dos mesmos pais ou do mesmo ancestral em comum, né, falando mais corretamente, o que vai gerar é uma redução da diversidade genética, porque os animais eles começam a ser mais similares. Isso é um problema porque que a gente pode esgotar, sim, né, essa variância, essa diferença entre os animais, essa variância genética, mas também tem esse problema de que se as coisas mudarem, se o mundo mudar, igual agora com a mudança climática, se os animais são muito parecidos, se eles têm exatamente uma grande proporção dos mesmos genes, como que a gente vai identificar os melhores? Como é que a gente vai fazer essa seleção? Né? Então, por muito tempo, a gente também fez esse erro, né, de selecionar animais, só os melhores, sem olhar para quanto a gente estava descartando, quanto que a gente estava reduzindo. E aqui eu não quero ser mal interpretada, né? Por exemplo, quando a gente fala dessa questão de venda de sêmen, de inseminação artificial, de venda de embrião, eu acho que isso é fantástico, ajuda sim a ter progresso, mas a gente também tem que ter cuidado, né? Porque hoje, e isso é até uma coisa que eu também trago, na verdade, quando eu estou dando palestras, estou falando com alunos,
Porque se você olhar principalmente na raça holandesa hoje, a questão de diversidade é muito séria. A gente tem, né, teve até uma notícia que saiu de 2019, ela já é um pouco antiga, mas que fala que a partir de 2 touros a gente tem mais de 9 milhões de vacas aqui na América do Norte. Isso é um prejuízo gigantesco, porque daí quando a gente vai olhar o tamanho efetivo da população de gado holandês, hoje aqui na América do Norte, a gente está falando de cerca de 80, 60 animais para a América do Norte, total. Então, é assim, é como se numa população ideal, né, que 60 animais, eles representem a nossa população. Eu acho que perigoso, né? Eu acho que a gente já abriu os olhos, né? Os programas de seleção hoje, na maioria, todos têm aquelas calculadoras para calcular a endogamia, né? Antes de você definir os acasalamentos. Eu acho que é uma ferramenta fantástica. Eu acho que produtores já usam e sabem utilizar. Acho que tem coisas que a gente consiga fazer melhor, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho que precisa ser aperfeiçoada e modificada é que a gente ainda continua avaliando endogamia com base em pedigree, com base em informação de pedigree. Por quê? Né? A gente já tem informação genômica, a gente já consegue de fato olhar quais alelos são de fato mesmo. Então, eu acho que ainda tem algumas coisas, tem uma oportunidade de melhora, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que avançar sim, a gente tem que pensar em diversidade genética, porque a gente tem que pensar que mudanças acontecem e a gente tem que estar preparado, né? Como eu te falei, a gente sempre trabalha pensando no que a gente pode precisar daqui 5, 10 anos. E é perigoso pensar que 60 animais teriam tudo aquilo que a gente precisa para daqui 10, 60, 100 anos. Perfeito. Fica aí um alerta, talvez, da professora também, e um foco mesmo dos melhoristas, que eles devem ter visão de longo prazo. Eu acho que é uma área dentro aqui do melhoramento genético que você não pensa a curto prazo, né, professora? Uhum. Um rápido lembrete aqui, se você se interessa por esse tema, nós disponibilizamos de maneira gratuita um e-book sobre gases do efeito estufa e mais especificamente sobre o metano. Entenda por que esse assunto está tão popular nos dias atuais e também como a pecuária pode ser um agente de transformação no mundo em que vivemos. O link está na descrição do episódio, aproveite a leitura e nos conte depois o que achou. Para finalizar, eu acredito, professor, a gente bateu um papo muito bacana aqui. Vou agora para algumas perguntas não tão técnicas, mas que eu gostaria muito de ouvir e acredito que vai enriquecer também aos nossos ouvintes. A primeira são dicas mais práticas para estudantes, para pessoas que estão na graduação hoje ou na pós-graduação, como estudar fora. Não, legal, muito legal. Eu acho que, primeira coisa, gente, principalmente se estiver falando de América do Norte, né, se estiver falando de Estados Unidos e Canadá, tem que falar inglês, né? Não tenham essa bitolação que a gente brasileiro tem, de que o inglês tem que ser perfeitinho, que você tem que saber todas as regrinhas. Você tem que se comunicar, né? É claro, se você resolver vir fazer um mestrado, um doutorado completo fora, uma graduação completa fora, você tem que ter um teste de proficiência de inglês, né? Você tem que passar. Se for sanduíche, tem muitos editais que já nem pedem isso. Eu acho que o principal recado aqui, eu acho que é assim: se você tem vontade, estuda inglês e contacta pessoas, né? Começa a estudar professores ou universidades que você gostaria de ir, um professor que faça coisas que você, dentro daquilo que você gostaria de fazer, que você acha que você gostaria de trabalhar com esse professor, né? E muita gente, na verdade, no Brasil não sabe disso, mas muitas vezes os estudantes, para virem, eles nem precisam ter bolsas, né? Porque os professores aqui, eles podem ter projetos, eles podem ter dinheiro para te financiar, para te trazer, né? Não estou falando que é fácil, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar sua cara a tapa, né? Olha oportunidades, não estou falando para sair contactando todo mundo também, né? Eu acho que você tem que, isso é um dever de casa, né? Você tem que achar, e isso é tanto no Brasil quanto fora do Brasil, eu acho que uma das principais coisas é tenha a oportunidade de conhecer o trabalho da pessoa que você quer trabalhar, se você tiver a oportunidade de fazer uma entrevista, de conhecer a pessoa mesmo, né? Porque quando a gente fala de fazer uma
graduação, uma pós-graduação, principalmente uma pós-graduação, né, que você tem um orientador, você vai trabalhar com aquela pessoa por 2 anos, 3 anos, talvez 4 anos, tem que ser alguém que você goste, né, que você olhe e fala, poxa, como essa pessoa sabe, eu queria aprender com ela, eu gosto de ouvi-la falar, porque você trabalhar com alguém que você não respeite nesse sentido é difícil, né? E a gente sabe até que essas cargas mentais, né, no sistema de pós-graduação principalmente, elas estão aí muito maiores do que a gente gostaria também. Então eu acho que é assim, oportunidades existem, né? Como eu falei já desde o início, eu acho que às vezes uma porta se fecha, mas outras se abrem. Bolsas, elas ajudam muito, né? Mas, de qualquer jeito, não é a única saída. Existem muitas bolsas de fora, também do Brasil, né, que pessoas de fora podem aplicar. E muitos professores, eles têm projetos de pesquisas que têm rendas que o professor conseguiria trazer. Como que uma pessoa fica sabendo disso? Contactando, né? É mandando um e-mail falando, olha, eu estudei em seu trabalho, eu vi isso, eu gostaria de saber se você tem alguma oportunidade, eu queria te conhecer. Então, são pequenos passos, assim, que daí, às vezes, mesmo que uma pessoa não tenha uma bolsa, ela consegue avisar, falar, olha, eu não tenho, mas eu tenho um colega que talvez tenha. Então, eu acho que são pequenos passos, assim, que levam a gente para frente. É dar a cara a tapa, não fica bitolado, né, de ter aquele inglês perfeitinho, porque a gente sabe que tem que ter um inglês básico, também para não chegar passando muito aperto. Mas, depois que você sai, se você já tem um inglês básico, a proficiência, ela vem, né? Porque aqui fora você não tem muita escolha, você tem que falar. Então, eu acho que tem esse período de adaptação, sim, mas aprende, né? Eu acho que não se sinta desestimulado, mas faz o dever de casa, né? Começa estudando, começa a reconhecer pesquisadores que você teria vontade de trabalhar, entre em contato. Eu acho que isso seria a principal recomendação. Muito bom. Espero que essa mensagem motive aí alguns alunos a ir para fora do país. Eu tive uma experiência fora, incentivo a maioria das pessoas que me pediram para fazer também, ter essa experiência, que eu acho que abre muito a cabeça. E para nós finalizarmos, mais 2 perguntas. Onde que foi o primeiro estágio da professora Inayá e o que lembra de ter aprendido ou ter trazido na bagagem desse estágio? Posso falar de 3 primeiros estágios, Claro, talvez? por favor. Falando lá da minha graduação, né? Eu acho que meu primeiro estágio mesmo foi nas primeiras férias de dezembro, né? Foi no meu primeiro ano na universidade, nas minhas primeiras férias de dezembro, eu fui fazer um estágio no CETAS, que era o Centro de Triagem, que tinha de animais, o Centro de Triagens de Animais Silvestres. Uhum. E foi meu primeiro estágio, assim, né, que foi literalmente a minha primeira férias. Eu lembro até da minha mãe falando, mas como é que você não vai vir? Tipo, a primeira férias foi seu primeiro ano fora de casa, e eu resolvi ficar. Eu cursei em estatística, destinos da vida, com o professor Fabiano, que na verdade foi meu orientador nessas férias também, que eu queria adiantar os cursos, adiantar o número de créditos, e daí eu fiquei para fazer estatística no verão, né, daí, e fiquei para fazer esse estágio. Esse foi foi meu primeiro estágio. Logo em seguida, eu fui fazer um estágio em nutrição de ruminante. Não durou muito, né, aprendi, tinha uma doutoranda, na verdade, que eu ajudava, mas eu vi que não era para mim. E daí, logo em seguida, eu acabei entrando num estágio de melhoramento animal, que foi no setor de caprinocultura da UFV. Né, comecei trabalhando com o professor Bajá, com o Ricardo Frederico Euclides, comecei trabalhando com ele. Ele acabou se aposentando logo, acho que eu tive uma bolsa de iniciação científica com ele, daí ele foi se aposentar, mas tinha um outro professor lá em Viçosa, que era o professor Robledo de Almeida Torres, e ele viu que eu ia ficar sem orientador, e daí ele me acolheu, né, que foi ali meu segundo pai dentro da minha graduação. Fiz minha iniciação científica, daí eu tive mais, acho que 2 anos de iniciação científica com ele, trabalhando com caprinos, ajudei um pouquinho no programa de melhoramento de codornas, e, como eu falei, às vezes uma porta se fecha, outra se abre, que daí no finalzinho da minha graduação, quando eu resolvi que eu queria fazer mestrado,
Eu lembro de ter essa conversa com o professor Robledo, que o professor Robledo me chamou na sala dele e, muito sábio, né? Ele chegou e falou: olha, Nayá, eu adoraria te convidar para ser minha mestranda, mas eu não posso te orientar, porque eu vou me aposentar em 1 ano e vai ser pior para você começar comigo e ter que achar outra pessoa depois. Então eu vou te recomendar para um amigo que eu acho que daria certo. E daí foi quando o Fabiano surgiu na minha vida, que ele fechou essa porta, né, de fazer o mestrado. Eu lembro que na época eu fiquei bem chateada, né? Falei, nossa, mas... E o professor Fabiano, ele era um professor da estatística. E eu não... A única experiência ruim que eu tive na minha graduação foi com estatística, inclusive. Que foi a única matéria que eu fui pra final. Que era, que tipo assim, que... Enfim, que não gostava. E acabei indo fazer com ele, né? Graças a Deus, no final a gente se deu muito bem, mas eu acho que a vida sempre leva a gente para os caminhos certos, né? De um jeito ou de outro. Por isso que isso talvez seja uma mensagem importante para todo mundo, né? Não desanima quando uma coisa não dá certo, porque eu acho que às vezes uma coisa não dá certo é só sinal de que outras vão dar, né? E assim a vida vai levando a gente. Por último, qual que é o livro que a professora mais indica ou presenteia aos amigos? Nossa, difícil. Eu presentear amigos, eu não sei se eu deveria presentear amigos mais com livros. Agora, para falar de questão de indicar, eu tenho uma facilidade muito grande, não sei se é uma coisa boa ou não, de reconhecer coisas que eu não sei, né? E eu acho que eu não sei tanta coisa. Mas uma das coisas que eu realmente me desesperei foi quando eu descobri que eu estava grávida, que eu ia ter um filho, né? E daí, como eu te falei, a pandemia começou em março, daí meu filho nasceu em abril, então para mim foi uma época assim que eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu cuido de uma criança sozinha, né? Que eu tava lá no Canadá. Meu marido, ele é muçulmano, na verdade, então a questão dele com criança ainda é um pouco mais diferente. Mas eu lembro que foi uma fase assim que eu comecei a devorar livros de educação infantil, né? Então eu passei por tudo daquela fase de introdução alimentar. Primeiro, né, como tomar conta de um bebê, que eu nunca tive um bebê na família. Meu irmão mais novo, ele é 2 anos e meio mais novo que eu, então eu não tenho memória de bebês, né? E daí eu tive que aprender na prática com meu filho, então eu estudei muito, assim, lendo tudo que eu podia nessa questão depois de introdução alimentar, como é que tinha que fazer. E hoje estou lendo sobre educação, né, que meu filho, ele tem 4 aninhos, ele está nessa fase de que agora ele sabe tudo, né, que ele já é super grande, ele consegue fazer tudo. Ano que vem ele começa a escolinha aqui, então eu acho que, no geral, quando eu não estou lendo coisas do meu meio profissional, eu ando lendo livros, informações de como criar um ser humano. Interessante, professora, muito bom. Acho que para nós finalizar esse bate-papo, eu queria agradecer a professora mais uma vez por ter se disposto, ter contribuído aqui com os episódios do Mais Room Podcast e, por último, saber onde é que o pessoal encontra a professora, onde é que pode ler mais sobre os papers que são publicados, as publicações, ou eventualmente, se quiser tirar uma dúvida sobre maternidade, pode também falar com a professora. Com certeza. Bom, eu acho que isso é uma das melhores vantagens de ter um nome completamente diferente, né? É que se você der um Google no meu nome, você vai me achar, né? Eu acho que isso, pelo menos, meu pai fantasiou bastante no meu nome, mas eu acho que nesse sentido é bom. E, no geral, meus e-mails são meu primeiro nome, né? inaya@gmail ou purdue.edu. Assim é o jeito mais fácil de me encontrar, né? Se você quiser saber de publicações, por questões profissionais, né? A gente acaba tendo que ter essas publicações aí para fora. Então, tem um programa, uma plataforma aqui fora que é muito famosa, que é chamado ResearchGate. Eu acho que aí no Brasil ela também já é famosa. No geral, tudo atual é o mais up-to-date que eu tenho, né? Tá tudo lá. Mas se não, também tem o Google Scholar. A plataforma Lattes, eu tento manter ela atualizada aí no Brasil, principalmente para participar de projetos aí do Brasil, mas ela ainda anda um pouquinho mais atrás, né, porque eu tenho que colocar as coisas manualmente nela, não é igual o ResearchGate, por exemplo, que já vai tudo automático. Então, eu acho que essas seriam as 3 principais plataformas. Perfeito. Professora, te agradeço mais uma vez pela tua participação, agradeço também a todos pela audiência e até o próximo episódio.